Então, bom dia a todos e a todas. Hoje, segunda-feira, dia 14 de junho, está começando mais uma semana aí bacana de trabalho. A semana passada, como é que foi? Foi tranquila ou foi pesada aí com as atividades da escola? Foi mais ou menos, professor. Mas em relação à atividade da escola, a sua tá puxada, viu? Eu comecei a fazer e eu só consegui fazer duas daquele tanto. Eu tô, meu Deus. Tá nada. Eu tava até olhando aqui o tanto fácil que tá. Quem Tá mais tá fácil, achando não. que tá fácil, não? Que isso. Bem puxado, meu professor. Tá mesmo? Tá mais ou menos. A Erika tá falando que tá mais ou menos. Não é que tá puxado, não, gente. É porque a gente vai ter que gastar algum tempo aí para praticar mais. Se for o caso, a gente marca outros encontros também. Essa disciplina, normalmente, a gente tem monitoria, né? Só que o processo de monitoria abriu agora. Então, normalmente, vocês têm horários extras também para estudar. Ajuda bastante, né, quando é assim. Eu estava até dando uma olhada em algumas informações do calendário hoje, que a Evelyn tinha me perguntado na semana passada. Aí eu falei, eu vou tirar a dúvida desse detalhe aqui e vou ver. Não sei se vocês estão sabendo exatamente como é que está funcionando a distribuição dessas aulas suas agora nesse ano, né? Vamos dizer assim, de 2021, já que a gente passou de fase aí, foi nesse ano mais para frente. Todo mundo está ciente que a gente vai ter primeiro, segundo, terceiro e quarto módulo, não é isso? Vocês estão sabendo disso, né? E que, certo, as disciplinas que trabalharem no primeiro vão trabalhar no terceiro, e as que trabalharem no segundo vão trabalhar no quarto módulo também. Então vai ter uma interrupção aí depois do final do primeiro módulo. Aí a gente vai ficar um tempinho sem estudar esse conteúdo e vai voltar lá na frente. Não é algo muito interessante, não, né? Porque a gente sabe que vai esquecer algumas coisinhas. Então, é fato que isso aí vai atrapalhar, mas pelo menos nesse momento, pela quantidade de conteúdo que vocês têm para estudar dentro do integrado, não tem muita outra saída, né? A saída melhor, então, foi essa. Então, vocês já estão cientes em relação a isso, né? Dessa divisão aí que vai acontecer. As datas em si, quer ver, ó? Eu tava com o calendário aberto aqui, mas eu tive que fechar. Deixa eu pegar ele aqui rapidinho. As datas. Vou abrir aqui. As datas dos módulos. Aqui nós iniciamos no dia 17/5 e vamos até dia 17 de julho. Então, nós temos um mês ainda de trabalho juntos aqui. Aí depois vai entrar o segundo módulo, que vai ser no dia 19/7 até o dia 24/9. Então, nós vamos ficar esse período todo aí sem estudar desenvolvimento de sistemas. Isso aí me preocupa um pouco, né? Mas não tem jeito. E no terceiro módulo, a gente volta para fazer a parte final, que vai ser do dia 13 de outubro até o dia 11 de dezembro. Aí a gente finaliza nosso conteúdo aqui. Aí no quarto módulo, vai ser o módulo final, que vai ser o dia 13/12 até o dia 18/2 de 2022. Então a gente só finaliza esse ano de verdade mesmo em 2022, né? Vocês vão ter um tempinho aí ainda de trabalho até o ano que vem para finalizar esse ano de 2021. Eu espero que esse final já seja presencialmente, esse calendário vai ter que ser mudado, as coisas, esse planejamento já vai ser diferente, né? A esperança é sempre essa, que a gente possa voltar o quanto antes. Então,
Bom dia, Leonardo, Lohane, Melissa, Emily, Samira, Bruna, Juliane, que entraram depois. Bom dia para todo mundo aí novamente. Vamos começar aí nosso conteúdo agora. Mas vai dar certo, né? Vamos pensar assim. Tem que pensar desse jeito. Não tem muita escolha, não. Vocês acordaram mais cedinho ou acordaram agora? Estão acordando agora para aula? Só deu... Mais cedo, professor, porque Ave Maria. Porque aguenta não. Aqui o povo já começa cedo, lavar roupa, mexer com trem. Meu primo acorda, tem aula também. Ave. Que bom, que bom. Tem que ser assim mesmo, tem que ser cedo. Porque se acordar agora, acaba que você só passa água assim no olho, né? Escova os dentes ali rapidinho. Quando liga a tela, você não sabe nem para onde que vai. Né? Tanta informação que você fica doido. Né? Tem que começar cedo mesmo. Pois é. É começar cedão, gente. É aula 8h50. Acho que as primeiras estão sendo mais ou menos nesse horário, né? Aí, acordando às 8 horas aí, tá legal. Vamos lá. Já são 9 horas, né? Aqui, para mesma previsão do tempo no computador, tá marcando 18 graus. Eu não sei se isso aqui tá lá fora, não, porque aqui o sol bate bem de frente. Eu tenho que fechar a cortina da janela aqui, porque senão fica muito quente aqui dentro da sala. Lá fora, para mim, tá muito mais do que isso. Pirapora é quente com força. Nossa cidade aí. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu vou jogar a telinha de vocês aqui para cima. Vou acompanhar o chat aqui. Beleza. O Google mudou a tela aqui do Google Meet. Acho que eles estão se inspirando no Zoom. Tá bem parecido aqui agora. Beleza. Então, aqui, ó. O que vocês têm aí para fazer? Né? A gente tem uma atividade. Tá com modo escuro. Eu acho que tá mais escuro, sim. Vocês têm uma atividade aí de fixação, né? Essa atividade a gente vai passar todas as semanas para vocês praticarem. Vocês viram que eu dei um prazo um pouquinho maior, né? Ela tá aí para o dia 18, até sexta-feira agora, para vocês enviarem, né? Justamente para vocês terem tempo de fazer. Vi algumas atividades que foram enviadas na semana passada e vou terminar de corrigir elas agora ainda essa semana. Espero que seja até amanhã, né? Porque acaba que tem muita coisa para fazer, a gente vai tendo que fazer essas correções depois. A gente faz um pouquinho, depois faz mais e vai seguindo. Tô tendo piedade demais, Giovana. Você não acredita. Se eu tivesse pegando um pé seu, vocês iam ver. Eu vou considerar o que foi feito, né? Até bom você citar isso aí. Eu vou considerar o que foi feito, mas eu peço que vocês tenham cuidado de tentar testar o código de vocês. Por quê? Eu vi que algumas pessoas fizeram o exercício assim, tudo em um só. Não é legal fazer isso até para vocês mesmos, porque na hora que a gente for executar o código, se eu tiver todos os programas num arquivo só, eu vou ter dificuldade de saber até o que está funcionando e o que está dando erro. Então, não é legal isso. É melhor que vocês façam em vários arquivos, aí acaba que vai gerar mais de um link, né? Um link para cada exercício, e vocês vão mandar
separadamente, assim como que eu tinha colocado lá na instrução. Não é legal a gente fazer o envio desse arquivo com tanto de coisa ao mesmo tempo, não. Até para vocês mesmos fica muito mais fácil. O teste do código seus, ele é muito importante justamente para a gente poder ter condição de saber se aquilo que foi feito para mim está rodando. Não quer dizer que está rodando ele vai funcionar também, porque os cálculos em si, ele pode dar uma diferençazinha, mas eu tento fazer a consideração do máximo possível daquilo que vocês me entregaram, certo? Então, eu quero que faça a atividade certinha e tudo, mas acabou que se não deu 100% certo, ainda vai ser considerado alguma coisa, Não vai ser aquela coisa zerada de uma vez, não, Até porque tem que entender aí. Até essa questão do equipamento que vocês estão utilizando, eu vou levar em consideração também, porque eu acredito que se a gente estivesse diretamente no laboratório de informática lá no Instituto, seria uma outra situação, a cobrança seria maior. Então, por isso que eu estou tendo piedade, sim. Tô falando que se a gente estivesse trabalhando presencialmente, a cobrança seria um pouquinho maior, Não seria nada assim de atrapalhar a vida de vocês não dormirem, nada disso, não. É só saber que teria, sim, uma necessidade de fazer algo a mais, certo? Mas até então tá tranquilo. As atividades, como eu falei, elas teoricamente são atividades simples, mas desde que a gente possa praticar um pouquinho. Eu não vou falar para vocês que não tenha que pegar pelo menos ali 10, 15 minutos, 20 minutos por dia para tentar fazer uma atividade dessa, Principalmente no princípio, é importante que vocês tentem tirar um tempinho ou por dia, ou um dia sim, ou um dia não, para fazer. Se eu pegar tudo num dia só, acaba que não vai dar certo, eu não vou conseguir terminar. Então, outra coisa que pode acontecer, mas eu espero que não esteja acontecendo, o colega terminou e eu pegar a resposta do colega. Você vai ter a nota, ok, beleza, tranquilo, isso aí para mim não vai fazer diferença, Vocês acabam até considerando, mas o professor vai me dar nota, ótimo, então eu estou tranquilo em relação a isso. Beleza, Ok, mas o conhecimento vocês não vão ter, Eu já falei aí no princípio, até mostrei para vocês que esse conhecimento da disciplina de desenvolvimento de sistemas, ele pode ser utilizado para várias coisas. E acaba que se eu não aproveitar isso, eu não vou ter condição de poder usar isso lá na frente. Até qualquer tipo de trabalho que eu for fazer, eu posso utilizar essa estrutura de raciocínio. E a gente percebe assim, não é necessariamente o fazer programas, não é necessariamente você construir aplicativos ou fazer uma tecnologia a partir desse conhecimento. É uma forma de pensamento que é diferenciada a partir do momento que você entende a estrutura de um algoritmo, que você começa a analisar as coisas de maneira diferente. Vocês vão perceber que quando vocês forem fazer algo, se vocês colocarem essa estrutura de pensamento do início, meio ao fim e saber que a gente precisa analisar condições, pensando assim, se eu fizer isso aqui, vai acontecer isso, pensar de forma lógica, racional, vocês vão ter condições de alcançar resultados melhores aonde vocês estiverem. Porque a grande dificuldade, às vezes, das pessoas é fazer algo sem pensar. Então, o que o algoritmo faz, o que o desenvolvimento de sistemas faz, é que a gente pense para chegar naquele resultado que a gente quer. Então, isso aí facilita muito em qualquer área da nossa vida, certo? Então, isso aí é meio que uma receita de bolo que a gente está aprendendo para fazer essas atividades aqui, mas para qualquer coisa que vocês forem utilizar, vai seguir o mesmo princípio, que isso é muito interessante.
depois de um tempo vocês vão perceber isso, né? A gente já tem um tempinho aí de estrada, já sabe como é que funciona. Então, a gente dá essas dicas justamente para ajudar vocês. Vamos lá. Então, para eu não ficar, né, só falando aqui dessa questão das atividades que tem que ser feitas, da forma que tem que ser feita, né, acho que vocês entenderam, a maioria enviou certinho, enviou de forma separada, com link separado, né, então fez tudo ok. Falei sobre as considerações, e agora a gente vai dar uma olhada aqui por alto, né, as atividades que têm que ser feitas. Eu vou tentar simplificar um pouco mais, né, para vocês aqui, justamente para ver aqui que não é nada assim complexo, não é nada de um bicho de sete cabeças, a gente olhar e a atividade não sair do lugar. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu ver, essa primeira tá legal? Deixa eu ver. A 3. Acha, 3 é fácil demais. A 3 é só subtrair. A 6 é estrutura de repetição, tá. Beleza. Aqui daria um pouco mais trabalho aqui. De verdade, que dá mais trabalho, eu acredito que seja a 5. Seria a 5 e a 1. É o que dá um pouco de mais trabalho. Porque o restante são operações básicas. A 1 tá ok, né? Provavelmente por conta dessa primeiro exercício aí que vocês fizeram, né? Que fica mais tranquilo. Mas ainda assim, eu acho que tem uma dúvida de alguns, né? Eu posso dar certeza para vocês aqui. Eu vou trabalhar com a 1 aqui, né? E depois eu faço uma outra aqui qualquer também. Isso aqui é questão da prática mesmo, gente. Tudo é prática. Vou abrir meu Codescópio aqui, versão 3. Vamos lá. O exercício número 1 está falando aqui, ó. Cria um programa em Python que calcule o IMC, é o índice de massa corporal de uma pessoa. Para isso, faça a leitura de 4 variáveis: nome, peso, altura e idade. Para fazer o cálculo do IMC, basta seguir a seguinte fórmula. Então, peso, altura e idade. São 4 informações, mas o nome que a gente tem que ler também. Então, aqui está claro que a gente tem que ler essas 4 informações e o cálculo do IMC é peso dividido pela altura ao quadrado. Então, ok, isso aqui informação relevante para a gente. Para simplificar, vamos considerar como adulto todas as pessoas com idade menor ou igual a 65 anos, e idoso todas as pessoas com idade superior a 65 anos. Então, a gente tem que verificar a idade também para fazer uma classificação, se é adulto ou não. Então, se de acordo com a idade, vamos fazer a classificação do peso dessa pessoa, assim teremos as classificações. Quando for adulto, ou seja, quando for menor ou igual a 65 anos de idade, a gente vai usar essa tabela de classificação. Agora, se for idoso, a gente já usa essa outra tabela. E ao final do programa, a gente deve mostrar o nome do paciente, a idade, a classificação da idade, adulto ou idoso, IMC calculado e a classificação do peso, de acordo com a idade. Então, essa tabela aqui, ela vai variar de acordo com a idade do paciente, né? Vamos dizer assim. É importante até ressaltar aqui, essa tabelinha, eu peguei de um estudo aqui de uma universidade, eu não estou lembrando exatamente qual. Eu vou até pegar aqui depois e colocar o link lá desse estudo, e ele faz essa divisão exatamente dessa forma,
Então, por mais que seja um programa simulado aqui na atividade, ele vai apresentar um resultado real, viu? Então, isso aqui pode ser considerado algo útil também, até para a gente, né? Quem tem preocupação com isso aí, né? É importante, né? IMC não é só a questão da forma, a questão da saúde também, principalmente da saúde. Então, vamos olhar aqui, ó. O Rotoscopta está aberto, eu vou apagar meu código. Eu tenho que pegar as informações sempre do problema, então é interessante eu ler ele completamente, entender. O que a gente precisa aqui é pegar 4 informações básicas: nome, peso, altura e idade, para fazer o cálculo de IMC, depois classificar se a pessoa é idosa ou não. Se for adulto, a gente vai usar essa tabela de classificação de peso. Se for idoso, a gente usa essa tabela de classificação de peso. A gente mostra todo esse resultado final e, como eu falei, isso aqui pode ser utilizado para calcular até o nosso próprio IMC mesmo, né? Preocupação com nossa saúde em si. Vamos lá. Colocar a leitura do nome. Então, digite seu nome, eu colocar o nome do paciente. Pensando lá se fosse um médico, um nutricionista. Aí depois, o peso. Né? O peso a gente tem que lembrar que é uma variável float, porque o peso pode dar lá, por exemplo, 70,5, 70,7, 50 ponto alguma coisa. Então, é float. Digite o peso do paciente. Então, aqui pode ser, como eu falei, um médico, um nutricionista, um educador físico. Altura é a mesma coisa, também é float. A gente pode ter lá 1,70, 1,40, 1,50. Digite a altura do paciente. Então, a gente pegou 3 informações, agora idade. Idade inteira, né? Digite a idade do paciente. 4 informações que a gente precisava, certo? Aí depois eu vou pegar ali o cálculo do IMC. Então, IMC eu vou criar uma nova variável. Dentro dessa variável eu vou fazer esse cálculo, né? Peso dividido pela altura ao quadrado. Então, posso fazer a altura vezes a altura, assim, ou então posso fazer assim também, ó. Dá no mesmo. Peso dividido a altura ao quadrado. Essa fórmula é essa aqui, ó. IMC é igual a peso, a altura ao quadrado. Beleza? Altura em metros, né? É importante colocar isso aqui, né? Que o peso é em quilo e a altura em metro. Então, se for a altura em metro, a gente tem que colocar 1 ponto alguma coisa. 2 pontos, né? É meio difícil alguém passar do 1, mas quem chegar nos 2 de altura aí tem que colocar 2 pontos alguma coisa. Vamos lá. No Brasil, hoje, qual que será a média da altura, hein? A média da altura do brasileiro hoje está em quanto? Até uma curiosidade aqui, não sei quanto que é, não. A minha deve estar mais ou menos na média ou abaixo da média até. É. O pessoal está crescendo mais um pouquinho, né? Com o tempo tá crescendo um pouco. Deixa eu ver aqui. O que a gente tem que fazer agora? Saber se a pessoa é idosa ou não é, né? Então, outra informação importantíssima é a idade, justamente para a gente poder entrar nessa tabela de classificação, certo? Digitei o nome, digitei o peso, a altura, a idade, calculei IMC. E agora eu vou verificar a idade. Então, vou colocar assim, ó. Se, pesquisou aí, Evelyn?
O homem 1,73 e a mulher 1,60. Então, eu tô abaixo da média. Eu tô praticamente 1,70, né? Tô quase na média aí. Se idade for menor ou igual a 65. Professor, pode ter alguma questão que caia, por exemplo, duas estruturas? Por exemplo, a estrutura enquanto a estrutura si? Pode. Porque eu fiz um e eu usei as duas. Você pode colocar o se dentro do enquanto, você pode colocar o se dentro do for, pode colocar um for dentro do se, né? Isso aí depende muito do código que você está fazendo. Não tem uma ordem específica, não. Então, aqui, ó, se a idade for menor ou igual a 65, isso significa o quê? Que é um adulto, né? Então, para simplificar, né, a gente colocou lá que a classificação seria menor ou igual a 65 para adulto, e agora, se não, e no caso, quando é maior do que 65 anos, vai ser idoso. Esse hashtagzinho, né, o quadradinho aqui, significa que é um comentário. Então, isso aqui não vai ser executado aqui na hora que a gente for dar o play aqui no código, não. Viu? Aí, legal. Eu classifiquei aqui as duas, a idade, né? Então, eu já sei que se for adulto vai entrar nessa área aqui, se for idoso vai entrar nessa outra área aqui. Aí, essa tabela que a gente tem, a gente vai seguir de acordo com a classificação da idade. Então, se for adulto, a gente vai usar essa, se for idoso, a gente vai usar essa aqui. Idoso é bem simples, né? Aí, para facilitar, né, isso aí é uma recomendação que eu faço, mas não necessariamente que tem que ser feito dessa forma. Mas, para facilitar, eu sempre começo fazendo a classificação do valor maior para o menor. Porque aí eu posso usar uma condição só para fazer a verificação. Então, eu sempre começo aqui, ó, do valor maior, que é essa aqui de baixo. Então, eu verifico lá se o IMC que eu calculei é maior ou igual a 40. Então, essa classificação de acordo com o IMC que a gente calculou aqui em cima. Né? Então, pega aqui, ó, se IMC é maior ou igual a 40, aí, no caso, a gente vai ter um resultado, né, que vai ser a obesidade. Então, coloca aqui, ó. Colocar assim, ó, print. Melhor. Eu vou fazer o seguinte, ó. Para a impressão do resultado ficar mais bonitinho, eu vou colocar numa variável aqui, ó. Vou colocar assim, ó, chamar de resultado. Vou escrever nela aqui, ó, obesidade. Tá escrito errado, né? Obesidade classe 3. Como é que escreve isso? É com obesidade classe 3. Eu vou armazenar na variável e imprimo a variável lá depois, né? Porque é melhor que a gente não precisa mostrar o resultado aqui agora. Agora, se é o if, né? Eu jogo aqui para baixo. O IMC for o quê? Eu pego essa próxima faixa aqui, ó. De 39, de 35 a 39,9. Então, coloca assim, ó. Maior ou igual a 35. Então, se for maior ou igual a 35, vai ser resultado é igual obesidade classe 2. Por que que eu não coloquei a condição? Não, eu estou declarando aqui, ó. Variável resultado, eu estou declarando ela aqui a primeira vez. Não preciso declarar antes, não.
Por que eu não estou colocando aquela faixa lá dos 39 aqui, ó? Dos 35 a 39,9. Por quê? Quando eu entro na estrutura de verificação, se ele for acima ou igual aos 40, ele já vai executar isso aqui. Então, ele vai pular tudo que tem aqui abaixo. Agora, se eu tiver lá com a faixa de 37 no MC, o que vai mostrar? Ele vai pular isso aqui, vai passar para a segunda verificação, ele vai ver que é maior ou igual a 35, então vai entrar nessa faixa, aí vai mostrar para mim esse resultado, certo? Então, não preciso colocar que vai ser de 35 a 39, justamente por quê? Porque eu falei que se eu começar do maior valor para o menor, eu tenho essa facilidade na hora de fazer essas verificações. Então, isso aqui facilita muito para mim. Igual o próximo aqui, ó, é de 30 a 34,9. Então, posso só verificar se o IMC é maior ou igual a 30. Eu só pego essa faixa inicial aqui agora, ó. Isso aqui é a questão da lógica, né? Se a gente olhar direitinho aqui no algoritmo como é que funciona, vocês vão ver que é bem tranquilo da gente entender o porquê disso. Se for o caso, daqui a pouco a gente executa aqui um passo a passo para entender o porquê que não precisa daquela faixa de classificação inteira lá. Obesidade classe 1. Aí, legal. Nós temos aqui agora excesso de peso na faixa de 25 a 29,9. Você vê que é bem dura essas mensagens, né? Excesso de peso. Simplesmente assim. Acho que a maioria cai aqui nesse excesso de peso. Tô brincando, gente. É que para chegar no IMC 25 é muito fácil. IMC 25 é bem fácil mesmo. Olha lá, ó. Aí, pela tabela aqui, ó, né, como eu falei, a tabela da classificação até oficial, meio de um estudo, bonitinho, você tem que estar entre 18,5 a 24,9 para falar tá no peso normal. 18,5. Aqui, ó, 18,5. A 24,9. IMC, esse IMC aqui, normalmente mais para vocês, assim, que são bem jovens mesmo. Depois vai ficando mais difícil chegar nisso aqui. E tem outra opção aqui, ó, que é o else. O else, que é abaixo dos 18,5, é baixo peso. Olha só. Então, essa classificação aqui, ó, eu fiz usando a tabela, só que eu escrevi de forma diferente, né? Vocês podem perceber aí que eu tentei facilitar ao máximo a escrita. Quer ver? Deixa eu até pegar aqui um negócio. Opa. Deixa eu clicar aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Para a gente poder visualizar junto, ó. Olha só. Vou colocar a tabela do lado aqui, ó. Como é que fica mais fácil isso? Deixa eu olhar lá, Matheus. Às vezes acontece, mas eu acho que tá tudo certinho. Mas deixa eu conferir.
Vou aumentar aqui a tabela, né, para vocês enxergarem aqui, a gente comparar o que foi escrito aqui, ó. Então, vamos ver o que a gente fez no código até agora, ó. Nós pegamos o nome do paciente, a leitura simples, pegou o peso, pegou a altura, pegou a idade e calculou o IMC a partir dessas informações. Então, a fórmula lá que nós usamos, peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então, o IMC calcula dessa forma aqui, que a gente tinha visto aqui, ó, certo? Aí, como nós falamos assim, ó, para simplificar, a gente vai considerar aqui todas as pessoas que têm uma idade inferior a 65 anos vão ser considerados adultos. Então, a gente colocou essa condição aqui, ó. Se a idade for menor ou igual a 65, vai ser adulto. Então, nesse caso, a gente vai usar essa tabela aqui de classificação, que a gente vai conferir aqui agora se eu escrevi ela certinho no código. Agora, se não, ou seja, se for a idade maior do que 65, ele vai ser idoso. Aí a gente vai fazer outra tabela aqui. Então, deixa eu conferir essa tabela aqui. Por enquanto, eu falei o seguinte, que se eu for criar uma classificação e se eu pegar sempre o maior valor para o menor, eu vou ter uma facilidade de escrever essa condição, justamente porque eu não vou precisar de duas condições para fazer a verificação. Porque às vezes a gente fala assim, ó, e se MC for maior ou igual a 18,5 e menor ou igual a 24,9. A gente pode fazer isso, mas fica mais complicado. Então, quando eu começo do maior para o menor, facilita meu trabalho, porque eu posso fazer o que eu fiz aqui, ó. Vamos conferir lá. Então, se o MC for maior ou igual a 40, obesidade classe 3. Obesidade classe 3, ok. Agora, se o MC for maior ou igual a 35, ele vai cair na obesidade classe 2, ok também, né? Agora, se o IMC for igual a 30, vai ficar na obesidade classe 1. Então, tá certo aqui também. Agora, se o IMC for maior ou igual a 35, vai ser excesso de peso. Então, tá certo também. Agora, se o IMC for maior ou igual a 18,5, então o resultado vai ser normal. E o baixo peso, ele caiu no ELSE, né? Por que é o ELSE? Ele seria todas aquelas condições fora de todas as condições que eu coloquei. Então, se ele passou por tudo isso aqui e não executou nenhuma dessas condições como verdadeira, ela vai entrar nessa else aqui, que é aquela condição de exceção. Então, nesse caso aqui, tá certinho também, né? Porque para ele chegar a executar isso aqui, ele tem que ser menor do que 18,5. Né? Então, o Matheus já verificou lá que tá certo. Se você quiser, Evelyn, você pode deixar o else no lugar do else, sim. Né? Não vai ter problema em relação a isso, não. Só tem esse detalhe. O else é uma condição especial que eu estou falando que eu vou executar quando todas as outras que forem verificadas forem falsas. Então, eu posso fazer essa condição especial aqui. Não tem importância, não. Agora, se eu quiser usar else, se você achar que é mais fácil, vai estar ok também, né? Qual que seria a diferença nesse caso aqui, do baixo peso? Ao invés do else, eu simplesmente chegar aqui e colocar if IMC menor que 18,5. Resultado final ia dar alguma diferença? Não, ia executar exatamente da mesma forma, só o código que ia ficar escrito de uma forma um pouquinho diferente, mas a execução no final das contas seria a mesma coisa. Sim, o adulto é um comentário, né? O hashtag adulto é só para vocês saberem que
quando a idade for menor ou igual a 65, a gente vai estar considerando a classificação de adultos. Só para organizar mesmo. Beleza? Então, essa classificação para adulto aqui eu já consigo fazer, né? Mas eu vou terminar logo o outro, né? Porque a tabela de 12 é bem pequenininha. Então, aqui, ó, colocar ela aqui. Idosos, praticamente são 3 verificações só. Né? Como eu falei, é mais fácil a gente começar do maior para o menor. Eu vou usar a mesma estratégia aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Se o IMC for maior ou igual a 27, aí, nesse caso aqui, o resultado vai ser igual a sobrepeso. Agora, se não se for maior do que 22, se não se IMC maior do que 22, o resultado é igual a adequado ou eutrófico. Eutrófico. Nome diferente. Agora, se não se, a mesma coisa, eu posso usar o else aqui se eu quiser também. Né? Agora, se eu quiser escrever a condição, ok. O fato que vai dar a mesma coisa. Menor igual a 22. Resultado é igual a baixo peso. Baixo peso. Legal. Então, a gente já tem as classificações aqui de resultado, que está nessa variávelzinha resultado, ok? Então, todas elas foram escritas com o mesmo nome, justamente para a gente poder imprimir ela numa condição só. Posso chegar aqui, ó, para cá, fora da estrutura de verificação do adulto ou idoso, né? Porque agora é tudo a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. O que está pedindo ao final do programa deve mostrar o nome do paciente, a idade, a classificação, adulto ou idoso, IMC calculado e peso. Ah, tá. Só um detalhezinho aqui. Para eu não precisar fazer essa verificação de novo, eu posso fazer assim, ó. Classifica idade. Classifica idade. Colocar adulto. Vou criar essa mesma variável com esse nome aqui embaixo, ó. Classifica idade é igual a idoso. Só para não precisar verificar de novo. Um detalhezinho, né? E aqui eu mostro os resultados. Então, vamos lá. Na hora da impressão aqui, dá um printzinho. Colocar aqui o nome do paciente. 2 pontos. Se achar mais fácil, eu posso fazer assim, né? Nome do paciente mais pegar lá a variável, nome. É que eu não preciso colocar str, porque já era string essa variável. Depois, a gente vai mostrar o quê? Vai mostrar a idade. Idade, 2 pontos. Quantos anos esse paciente tem, essa pessoa tem? Então, posso colocar aqui, ó, str, idade, né? Lembrando que esse str é para a gente converter o número inteiro em uma string para ser impressa. Idade. Aí, a gente mostra a classificação da idade. Se quiser colocar a classificação da idade aqui, também eu posso, ó. Posso colocar um maisinho aqui, tracinho.
mais, de novo, classifica a idade. Aqui, eu não preciso converter também, né? Porque isso aqui também é um string, né? Já fica mais fácil. O IMC calculado. Então, colocar aqui IMC vai ser igual a str IMC, né, a variável, mais tracinho, mais o resultado desse IMC. Se está abaixo do peso, se está no peso ideal, o que for, ele vai mostrar aqui para a gente. Né? Então, o resultado pode ser impresso assim. Cada um personaliza a forma da saída que achar melhor, mas o que a gente precisa de mostrar de informação, basicamente são esses aqui. É o que a gente tem, né? Então, vou executar o código aqui agora. Nesse momento, ele está perguntando o nome do paciente. Vou colocar aqui João. O peso do paciente, vamos colocar aqui que seja 80 quilos. Altura, que ele tem 1,75 m. Idade, vou colocar lá que ele tem 25 anos. 25 entra na fase dos adultos, né? Abaixo dos 65. Então, já mostra o resultado aqui pra gente, ó. O nome do paciente, João, idade 25, então é adulto, IMC dele deu esse tudo aqui, ó, 26,12 alguma coisa, né? Eu posso formatar essa saída aqui se eu quiser. Tá dando excesso de peso. Né? Vocês viram que eu coloquei lá 80 quilos com 1,75 de altura. Eu posso até colocar essa informação aqui, eu não imprimi isso não. Mas era interessante colocar aqui, ó. Colocar aqui peso. Vai colocar a formatação aqui do peso, é melhor. Colocar aqui, ó. Porcentagem. Até para a gente lembrar como é que funciona a outra forma de escrever o código formatado, né? Porcentagem. Ponto. Eu vou colocar um F só. A casa decimal depois da vírgula. A gente ter várias aí não vai fazer muita diferença. Deixa eu ver. Porcentagem de novo. Aparece e coloca o nome da variável que eu quero imprimir, que é peso. A altura, a mesma coisa. Porcentagem, ponto um F. Lembrando aí que é uma casa decimal depois da vírgula. Essa forma que eu estou colocando aqui. E o IMC aqui, se eu quiser simplificar ele e deixar um pouquinho menor, pode ser também interessante. Aí eu coloco aqui, ó, porcentagem. Vou colocar ponto 1 também. Mostro com IMC. Depois coloco o tracinho. Depois imprime uma string, né, que é o resultado. Então coloca porcentagem S. É um pouquinho diferente essa forma de impressão, mas depois que a gente pega o jeito aqui, é até melhor. Então, mostra o IMC primeiro, depois mostra o resultado. Ele apagou mais do que devia. Oi, Giovana. Nomeia o quê? Como eu nomeio esses passos?
Não entendi sua pergunta. Como você nomeia os... Professor, tipo assim, o código, o teu código, aí você coloca elif, if, print, aí como eu chamo esses nomes, tipo, um código, a palavra, Instrução. Comandos. tá, comando fica melhor. Comando. Vou executar aqui de novo, ó. Vou até executar com os mesmos dados de João, que a gente vai colocar. João, peso de João, 80 quilos, altura de 1,75, a idade de 25 anos. E agora a amostra completa aqui, ó. Nome do paciente, João, idade 25 anos, adulto, peso 80 quilos, altura 1,80. Ah, tá. Aqui é importante colocar a altura, colocar 2. Coloca 2 aqui. É 1,75, né? Eu tinha colocado 0,75, ele deu aqui a menos. Então, a altura coloca o 0,2 aqui. E o MC pode ser com 1 mesmo. Fica legal assim. Deixa eu testar aqui mais um. Agora é um paciente com a idade mais velha um pouquinho, ó. Coloca Maria com 70 anos. Ela tem lá 1,50 de altura. Peraí que eu coloquei errado. Deixa eu cancelar aqui. Maria, peso. Quanto que pesa Maria? Colocar aqui, ó, 55. Altura, 1,50. 1,50 m. Idade de Maria, 70. Ok. Nome do paciente, Maria, 70 anos, idoso, peso de 55. Altura, 1,50. 24,4, adequado e eutrófico. Legal. Muito bom. Igual aqui, ó. Tá buscando pra gente um resultado direitinho, né? Se eu quiser fazer só finalizações de código na hora da impressão, igual o peso aqui. O peso, se eu quiser colocar no final, assim, ó, quilos, para ficar mais claro, legal. Né? Igual a altura aqui, ó, metros. Eu sei que 1,50 metros, né? Só para ter esse detalhezinho aqui, mas tá tudo ok. Aqui, ó, anos. 70 anos. Certo? Esse código aqui, por mais que seja simples, como eu falei, ele pode ser utilizado aí no dia a dia de vocês mesmo, se vocês quiserem saber alguma coisa, tiverem interesse, ele pode ser útil para vocês. Olha lá, olha só, como que o negócio aqui é complicado você chegar no peso normal. Eu coloquei aqui, ó, a idade paciente 35 anos, ou seja, adulto, peso 70 quilos, altura 1,67 e ele mostrou excesso de peso. Então, para ele chegar abaixo desses 25 aqui, ó, para ficar nessa faixa aqui, tem que ser bem, tem que estar bem fitness mesmo. Realmente é bem complicadinho. Passa a tabela que mostra como usa ou para que serve essas palavrinhas. Tá. Eu posso passar. Só tem um detalhe, igual aqui, ó. Quando eu mando o material para vocês, deixa eu só mostrar aqui um detalhezinho aqui no ambiente virtual mesmo.
quando eu mando material para vocês, ele já vem aqui a explicação de cada comando, ó. Então, for, while é estrutura de repetição, tem para que serve, né, a sintaxe dela aqui. Tem como colocar o peso ideal. Peso ideal aí já é uma outra formulazinha, mas ela tem como colocar também. Até porque as informações do peso ideal você já tem aqui, né? Você já tem o peso, já tem a altura, já tem a idade. O peso ideal, na verdade, se a gente for olhar, ainda tem uma outra variável que seria interessante, que seria o sexo da pessoa, que tem uma diferença quando é masculino e feminino, né? Então, poderia ser colocado também, mas aqui não precisa, né? Masculino e feminino tem uma diferença grande. E tabela de MC, como eu falei, é mais a questão de saúde, não é questão de forma, não. Tem que preocupar com forma somente, não. Você tem que sentir bem. Primeira coisa é sentir bem. Beleza? Então, o código basicamente é esse aqui, né? Só para vocês verem que o negócio não é tão complexo assim como às vezes a gente imagina. Igual eu vou pegar a 3 lá, né? Eu vou fazer a 3 bem rapidinho, vocês vão ver que é muito mais fácil também do que parece. É mais uma questão de interpretação do que propriamente código. Primeiro é entender lá o que está escrito mesmo. Olha só. João Pescador comprou um computador para controlar o rendimento diário do seu trabalho. Toda vez ele traz um peso de peixes maior do que estabelecido pelo regulamento de pesca do estado de Minas Gerais, que é o quê? 100 quilos. Deve pagar multa de R$ 9,00 por quilo excedente. João precisa que você faça um programa que leia o peso de peixes pescados e calcule excesso, se houver. Ele precisa também que você calcule no final a multa ser paga de acordo com o excesso da quantidade de peixe de quilos além do limite. Ao final, o programa mostra a quantidade de quilos de peixe pescados, excesso e o valor da multa a ser paga, caso haja excesso na pesca. Aqui é o seguinte, como eu falei, isso aqui depende muito mais da interpretação do que o desenvolvimento. Se a gente for olhar aqui, ó, o que esse problema fala? João é o quê? Um pescador. João é um pescador. Ele tem lá um limite de pesca diária. Então, limite de pesca é de 100 quilos. Ok? Se ele passar esse limite de pesca, ele vai pagar R$ 9,00 por cada quilo excedente. Ou seja, se ele pescar 101 quilos, ele vai pagar o quê? Quantos reais a mais aqui de multa? Só daquilo que ele pescou a mais. Ele vai pagar R$ 900 de multa? Ou R$ 909 de multa? Não, ele vai pagar 9. Exatamente porque se ele pescou 101 e o limite era 100, ele vai pegar o quê? O 100, que era os 101 que ele pescou, menos o 100, que era o limite, que vai dar 1, vezes os R$ 9, que vai dar 9 no final. Então, R$ 9 vai ser a multa que vai ser paga por conta que ele pescou a mais. Agora, se ele pescar lá 110 quilos, ele vai pagar o quanto? 110 menos o 100, que vai ser igual a 10
10 quilos a mais vezes 9, que vai ser igual a R$ 90 de multa. Certo? Então, basicamente é essa a ideia. Não é nada assim complicado de se fazer, não. É só pegar essa ideia, né, do limite e tal. Passou, na hora de fazer isso aqui é muito fácil. Aqui é bem tranquilo mesmo. Não é fácil aí, ó. Você captou aí agora, Evelyn, você pode ter certeza que vai facilitar bastante. Então, a gente pode colocar aqui, ó, a pesca, né, a pesca que o João fez, vamos colocar inteiro mesmo. Opa, digite a quantidade em quilos pescada. Digite a quantidade em quilos de peixes pescados. Então, vamos colocar o limite aqui, ó, como uma variável. Se a gente quiser alterar, limite é 100. Valor multa 9. Vou colocar em variável que fica mais fácil para fazer os cálculos, né? Se eu quiser trocar o valor aqui rapidinho, ele já calcula para a gente. Então, a gente pega um detalhezinho aqui, ó, é que se ele não tiver, igual assim, ó, se for ele pescar 80, por exemplo, se ele pescar 80, deixa eu voltar aqui, ó, vou dizer aqui, ó, se ele pescar 80 quilos, ou seja, então ele está dentro do limite de pesca. Nesse caso, se eu pegar 80 menos 100, eu fizer a conta exatamente que eu fiz aqui, isso aqui vai dar menos 20. Se eu multiplicar isso aqui por 9, isso aqui vai dar em torno de menos 180, certo? Então, isso aqui não existe, não. Isso aqui eu não posso fazer. Não. Certo? Então, eu sempre tenho que verificar se esse valor aqui que foi pescado é maior do que 100. Porque se for menor do que 100, menor ou igual a 100, eu não preciso fazer verificação de multa, certo? Então, valor menor do que 100, menor ou igual a 100, eu não faço a continha, porque se eu fizer a continha, eu vou pagar uma multa negativa. Isso aqui não vai existir, não. Isso aí ficaria errado meu cálculo. Então, eu pego assim, ó, se a pesca for maior do que 100, né, em quilos, aí a gente vai calcular. Esse negócio está aqui na frente, hein? Passado. Deixa esse negócio aí, vamos ver se vai funcionar. Se a pesca for maior do que 100, a gente pega o valor pagar. Vai ser igual a pesca menos o limite. Opa, faz essa continha aqui e multiplica depois pelo valor da multa. Aqui é 9. Certo? Professor, mas em vez, por exemplo, de colocar lá em cima valor multa igual a 9, pode tirar essa parte e colocar simplesmente o 9 como uma variável fixa ali depois do asterisco, aí coloca só o 9. Ou não pode? Pode sim. É porque aí tá fixo no problema, né? Eu coloquei como variável porque fica mais fácil da gente calcular outros valores se a gente quiser. Inclusive até fazer a leitura desse valor para ficar mais dinâmico o código, mas pode sim.
Então, aqui nesse caso, é só mostrar o resultado mesmo. Vou ver aqui. Estou com o arquivo aberto aqui, ó. Ao final, mostra a quantidade de peixe pescado, o excesso, o valor da multa a ser paga. Ah, tá. Como é que calcula excesso aqui, ó? Excesso de peixe, né? Então, vai ser isso aqui, ó. É essa continha aqui, ó. Se eu quiser, eu posso até colocar ela assim na frente, ó. Ao invés de fazer isso aqui, eu coloco o excesso vezes o valor da multa. Que dá no mesmo, né? E essa aqui é importante a gente colocar aqui na frente, ó. Excesso igual a zero. E valor a pagar igual a zero também. Enquanto a gente não faz essa verificação. Agora, se ela não for maior ou igual a 100, a gente simplesmente não faz nada. A gente simplesmente mostra aqui os resultados. Eu coloco um printzinho aqui, ó. Quantidade pescada. Em quilos. Aí eu escrevo aqui, ó. STR pesca. Aí, excesso em quilos. Em excesso. Aqui eu faço a mesma coisa também. Valor, multa, colocar em real. Aí que é até interessante a gente usar a formatação para saber que vai mostrar os centavos depois. Ponto 2F, né? Aí eu coloco aqui porcentagem, o valor pagar. Aqui, ó. Quando eu executar aqui, ó. Opa, deu um errozinho. Bad input, está faltando um parênteses aqui. Executar. Digite a quantidade de quilos de peixes pescados. Digite a quantidade em quilos de peixes pescados. Vamos colocar aqui que foram 140 quilos nesse dia. Vou clicar aqui em OK. Então, ele deu um excesso aqui de 40 quilos. O limite nosso era de 100. Então, o valor da multa vai ser de R$ 360, né, que é 40 vezes 9. Tá certo, né? 360. Agora aqui, pescou lá 50 quilos. Agora, no caso, a quantidade de quilos pescados, 50, excesso 0. Valor a pagar tá dando is not definite. Tá faltando um R aqui, ó. Por isso que é bom testar, né? Deu erro aqui, né? Eu percebi que isso aqui aconteceu porque ele não tá achando a variável que eu tinha criado para fazer impressão desse valor. Só que ao invés de colocar valor pagar, eu coloquei valor paga. Então, faltou o R, eu coloquei lá e agora vai rodar direitinho, quer ver? Executar aqui, 50. Agora tá ok, ó. Excesso 0, valor da multa 0 também. Executar mais uma vez, vou colocar aqui agora 110 quilos. Lá, ó. Excesso 10, valor da multa 90. É bem tranquilo. Isso que entende aqui o que tem que ser feito realmente é fácil, né? Olha lá, 60 quilos de excesso, 540 para pagar. 80 quilos de pescado, 0 de excesso, multa 0. Beleza?
Tranquilo, não foi? Nada complicado. Nada complicado. O negócio é entender realmente o que está escrito. E por estar em variáveis aqui, ó, a gente consegue mudar, né? A gente consegue alterar aqui os valores, igual nesse caso aqui, ainda para ficar mais dinâmicozinho, ao invés de colocar 100 fixo aqui, eu vou colocar limite. Se a pesca for maior do que o limite, aí vai entrar nisso aqui. Aí agora fica bem mais legal, ó. Eu posso definir o valor aqui no código, ó. Vamos dizer que o limite agora passou para 80 quilos e que a multa vai ser de R$ 7 aqui, ó. Vou executar, colocar assim, ó. João pescou lá 90 quilos, ó. A quantidade pescada, 90, excesso 10, valor da multa 70. Então, já está reagindo de acordo com a variável. Interessante das variáveis é exatamente isso, né? A gente poder mudar valores e fazer alteração do código. Você vê que o código fica dinâmico, né? A manutenção fica muito mais rápida. Isso aqui, se o usuário quiser digitar, a gente pode também. Então, digite o limite em quilos limite de peixes. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa com a multa, colocar a float, né? Porque se tiver centavos, o valor da multa para quilos excedentes. Agora fica mais dinâmico ainda. Pescou lá 100 quilos, limite de peixes é 70, valor da multa é 5. Quantidade de peixe pescada 100, excesso 30, valor da multa 150. 30 vezes 5, 150, né? Beleza? Só que isso aqui é opcional, viu, gente? É só mostrando aqui para vocês que é possível fazer, não precisa preocupar em fazer dessa forma aqui, não. Vocês têm que fazer aí, pelo menos, com os valores fixos que forem apresentados aqui, ó. Então, 100 quilos é o limite da pesca, R$ 9 é o valor da multa por quilo excedente. Não precisa preocupar em fazer exatamente dessa mesma forma que eu fiz, não. E é só para a gente ver que é possível. Ok. Fazer uma aqui com estrutura de repetição, para a gente finalizar. Essas aqui são mais estruturas condicionais, né? Nós vimos lá a parte lá da número 1, que foi o cálculo de MC, e MC, ele depende muito lá das condições. Aqui também nós usamos uma condição para calcular esse excesso, e não fez uma estrutura de repetição de verdade. Esse negócio das tintas aqui, ó, as tintas, deixa eu ver, faça um programa loja de tinta, deve pedir o tamanho mais quadrado.
Isso é só pensar um pouquinho, dá para fazer tranquilo. É só imaginar o seguinte: tem observação aqui, essa observação que está aqui embaixo, mas ela serve tanto para 4 como para 5. Está falando assim, ó, que sempre considere que as latas e galões devem ser comprados cheias, não tem como ter meia lata. Então, deixa eu pegar a 4 aqui rapidinho. Né? A 5 vocês dão um jeito de fazer. Faça um programa para uma loja de tintas. O programa deverá pedir o tamanho de metros quadrados de uma área a ser pintada. Considere que a cobertura da tinta é de 1 litro para cada 12 metros quadrados e que a tinta é vendida em latas de 18 litros, que custam R$ 210. Informe ao usuário a quantidade de latas de tintas a serem compradas e o preço total. Olha só, o que é importante a gente pegar isso aqui? Isso aqui é um problema até de transformação, né, que existe mais em questão de raciocínio do que propriamente dificuldade da atividade. Né? Vocês vão ver aqui que é muito tranquilo também. Por que eu estou falando que é mais transformação? Se eu for entender aqui, ó, primeira coisa, a informação que fala é que a gente deve pedir o tamanho em metros quadrados da área a ser pintada. Vamos dizer que uma parede que a gente quer pintar, ela seja uma parede bem grande. Aí tem lá em torno de 100 metros quadrados. Beleza? 100 metros quadrados é a área a ser pintada ali. A gente vai pintar aquela parede, sei lá, de amarelo. Né? Amarelo. Colocar essa cor. Então, a gente vai comprar tinta para essa parede, né, essa tinta amarela lá. Quando a gente chega na loja, a gente vai entender o seguinte, ó. Para eu comprar as tintas, o vendedor me falou que a cada 1 litro da tinta, ela pinta 12 metros quadrados. Então, 1 litro apenas, pinta 12 metros quadrados. Ou seja, 1 litro, eu pinto 12 metros quadrados. Ok? Agora, e que a lata que ele tem lá, desse amarelo, ela é de 18 litros. Ou seja, ela pinta uma quantidade de metros quadrados maior. Se a gente for olhar aqui, ó, se 1 litro pinta 12 metros quadrados, 18 litros tem que pintar quanto? Quanto, gente? Uma lata de 1 litro pinta 12 metros quadrados. Uma lata de 18 tem que pintar quantos metros? Vamos pensar aí. Como eu falei, isso aqui o negócio é mais de transformação do que dificuldade. Uma lata de 1 litro pinta 12 metros quadrados. Uma lata de 18 litros pinta quantos metros quadrados? 12 vezes 18? Exatamente. Então, 12 vezes 18. Então, uma lata de 18 pinta 216 metros quadrados. 216 metros quadrados. Beleza? Isso aqui para a gente pode ser até mágico em si, né? Esse númerozinho aqui. Por quê? Se eu estou querendo pintar uma área de 100 metros quadrados, quantas latas de tinta eu preciso para eu fazer a pintura aqui? Eu vou pintar uma área de 100 metros, eu vou precisar de uma lata. Uma lata. Eu vou precisar de meia lata, talvez? Se eu tiver meia lata, vai dar certo? Vai. Só que eu não tenho meia lata nesse caso. Eu vou comprar 18
litros e vai sobrar. Beleza? Então, na hora que vocês forem calcular, eu não vou fazer o código aqui, não. Mas na hora que vocês forem calcular, vocês têm que enxergar o seguinte, que nesse caso, né, igual aqui, ó, eu vou precisar de uma lata só. Então, vai sobrar um bocado de tinta. Agora, se fosse um outro exemplo aqui, eu fosse pintar não só uma parede, mas eu ia pintar a casa inteira. E a casa inteira ia ficar em torno de 500 metros quadrados. Quantas latas que eu ia precisar? De 3. Por que de 3? Se uma lata pinta 216, né? Se eu pegar aqui, ó. Vou pegar 500 metros quadrados e dividir por 216 metros que uma lata pinta, isso aqui dá 2,31, certo? Como não existe meia lata, eu não vou comprar meia lata, então eu tenho que comprar 3 latas de tinta, que seria um número maior, arredondando dessa faixa aqui, certo? Como é que vocês vão fazer isso? Nesse caso, professor, só comprar 2 e botar bastante água. Na prática, pode acontecer isso mesmo, né? Isso aí acontece muito. Às vezes, não, já quer pagar mais 210 só para pagar mais uma lata de tinta, não. Agora, né, pode acontecer também, não, me dá essa lata menorzinha, porque tem lata de 3.600, né? 3.600 que dá 3,5 litros. Mas nesse caso aqui, do 4 só tem lata de 18, viu? Tem esse detalhe, ó. No 4 só tem lata de 18. Então, a gente considera que nós vamos ter que comprar 3 latas. Tem esse detalhe aqui que vocês têm que imaginar. Mas o que eu vou fazer para chegar a ter esse número acima daquilo que eu quero, né? Talvez vocês vão ter que pesquisar um pouquinho. Ou melhor, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que faz isso. Aí na hora da codificação vocês fazem, ó. Olha só. Eu vou colocar aqui, ó, import math, né, que é a biblioteca matemática, beleza? Eu vou usar uma funçãozinha aqui para ajudar a gente a arredondar esse número. Igual a gente está falando aqui, ó. Qual é a quantidade de metros quadrados que eu quero pintar? Vou colocar assim, ó. Área pintura. Esse aqui é bom ler do teclado, viu? Ler do usuário. Eu vou colocar inteiro, ó. 500. Beleza? Aí, eu vou olhar o seguinte. Quantas latas que eu vou precisar? Sempre, eu vou fazer a mesma operação, ó. Quantidade, vou chamar aqui, ó, quantidade de latas vai ser o tamanho da área da pintura, dividido por 216. Leonardo, é isso mesmo. Já pesquisou aí, né? Dividido por 216. Esse 216, ele vai ser meio que mágico para a gente, igual eu estava falando, justamente por quê? Porque eu fiz uma transformação. Eu entendo que 1 litro pinta 12 metros quadrados e que 18 litros vão pintar 216 metros quadrados, né? Então, se eu tiver 500 e divido por 216, ele vai dar aquele negócio lá, 2,31 alguma coisa, certo?
Então, se eu quero arredondar o número dessa divisão, eu venho aqui, ó, e faço isso, ó, coloco... Deixa eu mostrar o resultado dela primeiro, né? Vamos ver o quanto que vai dar aqui, quer ver? Opa, peraí. Então, print quantilatas, só para a gente ver. Ó, 231 ponto alguma coisa, que foi isso que nós achamos na calculadora, tá vendo? Nós achamos exatamente isso aqui. Aí, eu quero arredondar esse número aqui, ó. Então, vem aqui, ó, coloca assim, ó, math.sil, abro e fecho parênteses aqui. Isso aqui é um arredondamento para cima. Então, ele vai pegar, se eu tenho 2,31, ele vai jogar para 3. Olha só. Então, vocês já sabem como é que vão fazer esse detalhezinho aí. Não vou ficar dando mais sequência do código, não, que vocês têm que tentar fazer e imprimir tudo certinho. Mas a dica já foi dada. Vocês vão jogar para cima esse número aqui. Qual que vai ser o valor da final das tintas? Vocês também têm essa informação aqui, então é muito fácil. Se uma lata dessas de 18 litros vai ser R$210, 210 vezes a quantidade de latas, vai saber o tanto que vai pagar para pintar essa área, né? E o senhor fazendo todas fica tão mais fácil, quando a gente vai fazer parece que tudo dificulta. Né? É diferente. Se eu tiver uma área menor, igual aqui, ó, a área de 100, fica meio esquisito assim, essa divisão aqui não vai dar certo, né? Igual a gente tinha visto lá, que 100 é menor do que 216, que é a área que uma lata de 18 faz, né? Então, eu vou executar aqui, ó, tanto que vai dar 1, né? Por que dá 1? Porque aqui no final dá 0 ponto alguma coisa, é que a gente falou lá que vai sobrar um bocado de tinta. Olha só. 100 dividido por 216, ó. 0,46. Vai sobrar mais da metade de uma lata, né? Então, ele arredonda para cima, então vai ser 1. Então, isso aqui vai ficar bem mais fácil vocês usarem essa funçãozinha aí. Mas só tem esse detalhe, tem que colocar o import math aqui em cima. Tinta é caro com força. Pintei a casa essas semanas para trás aí, eu já tava bravo com o pintor, falei, ó, agora você vai fazer essa tinta render. Foi aquele negócio, você joga água aí que nós vamos terminar de pintar essa parede. Eu já não aguentava mais de sair de casa para comprar tinta aqui. Eu já fiquei bravo mesmo. Pois é. Mas importa o depois, né? Tem que ficar um negócio bom. A número 6, aqui a questão de estrutura de repetição, né? Tem que usar lá ou for ou while para criar essa listagem, né? Vocês vão escolher. É bem fácil, né? Eu não vou nem citar esse detalhe. Como eu falei aí, pega os exemplos lá no material. Se vocês forem na parte lá no ambiente virtual, onde que tem aqui, ó, material de aula, quarta semana, aí vocês vão ver exatamente os códigos, exemplos aqui que vão facilitar a vida suas. Inclusive, esses 2 exercícios finais, eles estão aqui embaixo também. Esse número 7 também é bem tranquilo. A gente, inclusive, até fez um exemplo na aula passada parecida com esse aqui. Então, vai ter dificuldade para vocês, não. Beleza? A parte difícil é porque... Mas aí, Evelyn, é aquele negócio, é jogar uma condição dentro da estrutura de repetição. Você pode fazer isso sem problema nenhum.
você pode fazer uma verificação. Enquanto você está, antes de fazer as impressões de valor, você pode fazer uma verificaçãozinha, certo? Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu fazer um código bem rapidinho aqui para a gente encerrar. Vocês devem estar doidos para descansar aí já. Daqui a pouco tem aula de novo, né? Comer. Pois é. Então, aqui, ó, vou fazer um exemplo aqui, que não é exatamente esse que está mostrando, mas vão verificar aqui, ó. Vou fazer uma impressão de uma sequência aqui de 1 a 100. 99, né? 1 a 100. For x em range de 1 a 101, né, que vai de 1 a 100. Então, eu quero mostrar somente os números pares, beleza? Então, se eu quero mostrar somente os pares, eu posso fazer uma verificação assim, ó. Se o x, que ele vai de 1 até 100, ele tiver o resto zero no módulo da divisão por 2, então isso aqui for igual a zero, aí vai ser um número par. Tá, a gente pode colocar essa condição também. Então, isso aqui, ó, se for um número par, a gente vai fazer o quê? A gente vai mostrar esse x na tela. Olha só, vou clicar aqui em Run, ele executou 2, 4, 6, 8, 10, até chegar no 100 aqui embaixo. Né? Por que ele está fazendo isso? Ó? Ele pega uma sequência que gera de 1 a 100. Só que aqui ele faz uma verificação antes de imprimir qualquer número. E pega assim, ó, x módulo 2. O que significa isso aqui? Ele pega o resto da divisão por 2. Então, 1 dividido por 2 resta quanto? Se for pegar somente o resto, vai dar 1. Então, nesse caso, é ímpar. Então, ele não imprime o x. Aí, quando ele pegar 2 módulo 2, o resto dá quanto? Dá 0. Então, ele imprime o x. Então, essa operaçãozinha aqui a gente faz sempre quando a gente quer saber se um número é par, certo? Agora, beleza. Mesmo desses números pares aqui, ó, eu vou dizer que eu quero pular o 70, né? Ou 56, ou quero pular essa faixa toda aqui, ó, do 56 até o 70. O que eu posso fazer? Dentro dessa condição aqui, eu ainda posso fazer uma outra verificação. Eu posso colocar várias verificações, uma coisa dentro da outra, se eu quiser. Eu coloco aqui, ó, se o x for maior ou igual a 56 e o x for menor igual a 70, o que eu faço? Eu não faço nada. Então, o que eu faço? Quando eu falo assim que eu não quero fazer nada, eu posso fazer isso aqui, ó, continue. O que significa esse comando, continue? Ele pula a linha, ele salta a estrutura de repetição para o próximo número. Ao invés de ele chegar e fazer isso aqui, ó, ele dá um print X, ele simplesmente sobe, né? Ele passa para o próximo. Ele não imprime essa linha. Então, quando for entre essa faixa de 56 e 70, ele dá um salto. Olha lá, ó. Ai. Olha lá, ó. Agora a sequência. Calma, tem que ter paciência. O pulo do gato aí, vocês vão pegando com o tempo. Olha lá, ó, 54 pula para 72. Justamente essa faixa aqui, ó. Eu falei, ó, se for o x for maior ou igual a 56 e menor ou igual a 70, ele continua. Então, ele não imprime.
Ele não chega na execução disso aqui porque ele está continuando. Então, continuando, ou seja, ele passa para o próximo número. Passa o próximo número, certo? Então, Professor, no lugar do 1, a vírgula 101, eu posso colocar, por exemplo, 1940, 2000? sim, pode sim. E no caso aqui, você ainda pode aproveitar daquele recurso que ele passa de 4 em 4 anos. Você não precisar ficar verificando que a passagem vai ser de 4 em 4. Né? Ainda pode fazer isso. Né? Que recurso é esse? Eu não vou colocar 4 aqui para não dar na cara de vocês, né? Mas olha só. Não tem importância, não. Deixa eu colocar 4 aqui. Vou aumentar um pouco o número aqui, ó. Vou passar para 1001. Eu vou falar que vai pular de 4 em 4. Então, aqui, ó, vai pegar 1, vai passar para 5, de 5 ele passa para 9, aí por aí vai. Só que tem mais um detalhe. Se eu começo assim, pulando de 4 em 4, ele vai dar um erro aqui, porque não vai ter número par. Então, ele não vai imprimir nada. Quer ver, ó? Vou executar aqui, não vai acontecer nada, ó. Não acontece nada. Por quê? Ele não tem número par mais. Por conta dessa condição aqui, ó, eu simplesmente não faço nada. Mas o que eu faço para corrigir aqui? Eu começo do zero. Porque aí sempre vai ter número par, porque eu começo do zero, passo para o 4, do 4 eu passo para o 8 e assim por diante, ó. Agora vai, ó. Olha lá, 4, 8, 12, 16, 20 e tal. Olha lá, ó. Ele pula a quantidade de vezes que eu quiser. Essa faixa aqui de 56 a 70, ele meio que ignora, assim, não, né? Passa que a gente nem vê, porque como a gente aumentou aqui o intervalo, e ele está pulando de 4 em 4, aqui a quantidade de números que eu tenho aqui entre ele, acho que ia dar um só. Né? Deixa eu ver. 56, ele pulou, 70 ele pulou. Ele pulou só 2 números. O restante ele voltou normal, ó. Só para vocês verem aí que é bem tranquilo, né? Não é nada assim complicado que às vezes a gente imagina, não. Mas vai dar certo. Vocês vão conseguir fazer aí. Tem esse comando continuezinho aí que vai ser a mágica que vocês vão precisar. Beleza? Isso aí vai facilitar muito para vocês. Ok, gente? Perguntas? Podemos encerrar. Sem manifestações, podemos encerrar, né? Ok. Então é isso aí. Boa semana para todos, né? Começando aí essa semana com vocês e que possam fazer atividade, tirem dúvida aí se tiver, né? A gente está à disposição para isso também. Tentem fazer, pelo menos assim, de forma bem tranquila, né? Uma atividade por dia, não precisa fazer tudo de uma vez, tanto é que eu coloco no máximo 6, 7 atividades justamente por conta disso. Vou tentar seguir mais ou menos esse número aí por semana, beleza? Beleza. Valeu, um abração para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.